Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria encontrar você comigo aqui, nesse ambiente tão importante que é a veiculação do nosso programa Oração da Manhã, seja através do nosso canal no YouTube, ou seja através desta emissora de rádio que transmite o nosso programa. O meu abraço a você de gratidão por rezar comigo no início desta semana. Gratidão a vocês aqui da Diocese de Formosa e de outros lugares no Brasil e fora do Brasil. Gratidão a você que compartilha o conteúdo do programa Oração da Manhã com sua família, com seus amigos, com os grupos nos quais você está agregado. Muito obrigado mesmo de coração. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, Dom Adair José Guimarães, onde, além do programa Oração da Manhã, nós temos o programa Oração da Noite, de terça a domingo, às 8 da noite. Hoje, segunda-feira, excepcionalmente, o programa Oração da Noite é feito depois da nossa catequese online, ao vivo, aqui no nosso canal, através deste instrumento tão bom de evangelização. E o nosso programa começa às 21 horas e termina com a oração das completas. Verifique se você continua inscrito no nosso canal. E se você ainda não é, faça-o. Deixe sempre, naquilo que você assiste conosco, um joinha ou uma palavra qualquer, porque isso nos ajuda e ajuda a plataforma a entregar mais conteúdos a outras pessoas que ainda não o conhecem. Posto isso, vamos lá, no nosso momento importante de oração e de meditação. Que Deus abençoe seu dia, abençoe sua semana e sua família. Então, depois de termos celebrado no sábado o dia de São Bento e ontem também o nosso dia do Senhor, e no dia de São Bento nós meditamos e ontem também sobre a humildade como terra fértil para a palavra de Deus. Continuamos hoje nossa caminhada pela regra beneditina. Chegamos a um capítulo que influenciou profundamente toda a civilização cristã, o capítulo 48 da regra, dedicado ao trabalho. O tema da nossa reflexão nesta manhã é o seguinte: santificar o trabalho e os deveres de cada dia. Uma das maiores revoluções realizada por São Bento foi devolver ao trabalho sua verdadeira dignidade. Olha que isso influenciou muito a vida da nossa igreja. No mundo antigo, o trabalho manual era frequentemente considerado indigno das pessoas cultas e reservado aos escravos. São Bento rompeu completamente com essa mentalidade. Para ele, trabalhar é participar da própria obra de Deus, do Deus Criador. É você participar como co-criador também com Deus desta obra. No início do capítulo 48 ele escreve: a ociosidade, ou seja, a preguiça, é inimiga da alma. Por isso os irmãos devem ocupar-se em tempos determinados no trabalho manual e em outros tempos na leitura divina. Por isso o monaquismo, os mosteiros foram ávidos pela vida espiritual, pelo trabalho e pela vida intelectual. Quantos homens profundamente intelectuais saíram dos mosteiros para serem papas, cardeais, bispos? E quantas pessoas leigas também usufruíram dos estudos das escolas monásticas para ajudar no mundo a construir algo tão maravilhoso? Esta realidade que São Bento coloca, ela é extraordinária e muito atual. São Bento não condena o descanso, ele condena a ociosidade, a preguiça. E o próprio apóstolo Paulo diz que o preguiçoso não deve comer. Aliás, a gente vê muito expressões de preguiça neste nosso Brasil, onde muitas pessoas já não querem trabalhar mais, preferem o ócio com apenas R$600 do Bolsa Família. Pessoas que ainda têm condição de trabalhar, porque muitos não têm.
Isso não deixa de ser também uma preguiça. Você pega o auxílio que seria para uma outra pessoa, para o seu ócio, para ficar na preguiça e não querer trabalhar vivendo somente dessas migalhas do governo. Porque a ociosidade não é simplesmente não fazer nada, é permitir que a alma fique vazia, sem objetivo, sem disciplina, sem direção. Uma pessoa ociosa facilmente se entrega à murmuração, ao desânimo, às distrações inúteis e às tentações, porque a preguiça traz tudo isso. Ao contrário, uma vida ordenada fortalece o espírito. Observe como São Bento mantém um equilíbrio admirável. Ele não diz apenas trabalhem, também não diz apenas rezem. Ele organiza a vida entre o trabalho e a leitura da palavra de Deus. Os monges seguem esse esquema. Mais tarde, essa síntese ficou conhecida pela expressão que nós já falamos aqui, ora et labora, reza e trabalha. Esse é o lema dos mosteiros beneditinos. Não existe oposição entre oração e trabalho. Quando o trabalho é realizado com amor, honestidade, espírito de serviço, ele também se torna oração. O próprio São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, trabalhou isso, pegou esse lema de São Bento e aprimorou isso dentro do seu carisma, dizendo que a santificação se dá também pelo trabalho. Uma mãe preparando a refeição da família, um pai trabalhando para sustentar seus filhos, um agricultor cultivando a terra, um médico atendendo seus pacientes, um professor formando os alunos, um sacerdote preparando cuidadosamente uma palestra ou a sua homilia. Tudo isso pode tornar-se uma verdadeira oferenda a Deus. São Bento desejava que cada atividade fosse realizada com atenção, responsabilidade e espírito sobrenatural. Não existe trabalho pequeno quando é feito por amor. Nos evangelhos, Jesus passou a maior parte da sua vida trabalhando na oficina de Nazaré, juntamente ao seu pai putativo, adotivo, São José. Durante cerca de 30 anos, exerceu silenciosamente o ofício de carpinteiro. Somente 3 anos foram dedicados à vida pública. É uma grande lição para nós. A santidade não nasce apenas nos grandes acontecimentos. Ela floresce na fidelidade aos deveres cotidianos. O monge se santifica assim, no ora et labora, cuidando da horta, cuidando da limpeza, limpando a cela, cuidando da capela, cuidando das plantas que o mosteiro tem, a limpeza, o ordenamento, a cozinha, tudo. Isso é um dinamismo que une o trabalho e a oração. Talvez você que me escuta e reza comigo esteja num trabalho cansativo. Talvez ninguém percebe seus esforços. Você trabalha e ninguém reconhece. Talvez você enfrente dificuldades financeiras. Talvez esteja até procurando um emprego. Talvez tenha acabado de se aposentar e pense que sua missão terminou. São Bento responderia: enquanto houver amor, sempre haverá missão. O trabalho santifica, mas também santifica a paciência, santifica a perseverança, santifica o serviço humilde. Hoje, ofereça, meu dileto e amado amigo, amiga que reza comigo neste momento, aqui nesta manhã de segunda-feira. Ofereça seu trabalho ao Senhor, seja qual for o seu trabalho. Faça dele um altar escondido. Cada tarefa realizada com amor aproxima-nos um pouco mais da eternidade. Isso é muito bonito. E assim, nós pedimos essa graça de que reconheçamos o nosso trabalho como um grande dom de Deus. Amém.
O Santo Evangelho de hoje, Mateus 10, 34, 11 até o versículo 1 do capítulo 11. Jesus apresenta as exigências do discipulado. O discipulado é algo maravilhoso, né? Entre outras palavras, ele afirma: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. E ainda, quem tiver perdido a sua vida por causa de mim, há de encontrá-la. À primeira vista, estas palavras parecem duras, mas, na verdade, elas revelam o caminho da verdadeira liberdade, que nós tanto amamos e tanto buscamos. Também São Bento compreendeu isso. O trabalho diário, a disciplina, a fidelidade aos pequenos deveres e a perseverança nas responsabilidades são maneiras concretas de carregar a cruz com Cristo. Não se trata de buscar o sofrimento. Trata-se de viver com amor aquilo que Deus nos confiou. É claro que com a idade você não pode realizar certos trabalhos que você realizava quando jovem. Você trabalhava muito, agora não tem como, as forças não são suficientes. A gente tem que aprender a fazer aquilo que compete à nossa condição humana. Se eu não tenho mais condição de serrar a madeira, de carpir, de pilotar o trator na roça, que eu faça outra coisa, mais leve, mais simples. Nós que vamos nos aproximando do final da vida com a velhice, a gente precisa ter essa humildade que São Bento prega para aceitar e fazer somente aquilo que a gente consegue fazer. Eu vejo muitos católicos idosos que não aceitam a sua condição e ficam brigando, criando confusão com a família, porque acha que ainda tem força suficiente para governar tudo que construiu durante a vida. Humildade, humildade, humildade é o que deve sempre nos acompanhar. O discípulo não escolhe apenas os momentos agradáveis da missão. Ele permanece fiel todos os dias, na saúde, na doença, na velhice, na juventude, etc. É justamente esta fidelidade cotidiana que faz, meus irmãos, amadurecer em nós a santidade. É o que a igreja quer de mim, quer de você. Portanto, que nós sejamos fiéis nas pequenas coisas, abrindo o nosso coração para as grandes coisas de Deus. Assim seja. Amém. Te convido agora ao nosso momento de oração, muito sublime, simples, oração simples, mas que a gente entrega todo o coração a Deus. Vamos rezar em espírito. Senhor Jesus, nós vos oferecemos o trabalho deste dia. Abençoai aqueles que saem cedo para ganhar honestamente o pão de cada dia. Confortai os desempregados, fortalecei os enfermos que já não podem trabalhar. Ajudai os aposentados a descobrirem novas formas de servir ao reino de Deus. Fazei que nunca sejamos dominados pela preguiça espiritual, nem pela ociosidade que enfraquece a nossa alma. Que aprendamos com São Bento a unir o trabalho à oração e a transformar cada dever cumprido em um ato de amor. Recebei, Senhor, tudo aquilo que hoje realizamos e fazei que cada esforço contribua para a nossa santificação e para o bem de nossos irmãos e de nossas famílias. Juntos rezemos a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus próprios venenos. São Bento, pai dos monges, mestre da escuta, da oração e da perseverança, rogai por nós. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz, assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, até às 21 horas aqui no nosso canal do YouTube, com a Eclésia Santa, nossa catequese. Fiquem em paz.